vamos iniciar, mais uma aula. Vamos estudar matemática. Anotem aí o código da nossa aula, que é A40. Na nossa aula de matemática, hoje, nós não vamos trabalhar os conteúdos do livro. Eu passei para vocês alguns exercícios de revisão, tá bom? Lembrando sempre que é muito importante você seguir a minha dica, o meu conselho. Pega o seu caderno, observa o exercício da aula anterior, vê o que você errou, o que você acertou, o que você precisa melhorar, tá bom? Tira esse tempo de sobra aí da quarentena para você estudar, tá? Porque não adianta a sua tia corrigir o seu caderno e você deixar por isso. Você tem que ver onde você está errando e treinar mais em casa. Lembrando que você sempre pode contar com a minha ajuda. Se você não entendeu algum conteúdo, manda uma mensagem para o WhatsApp da escola, dá uma ligadinha lá para a secretaria, tá bom? Que eu consigo te dar uma explicação melhor, uma assistência maior em relação a isso. Então, no nosso exercício no número 1, nós temos os cálculos decimais, que você já tem feito algumas semanas, tá? Prestem atenção, vocês estão errando por bobeira, tá? A regrinha para fazer a adição e a subtração com vírgula, com os números decimais, é a mesma, tá? Faz a continha de mais normalmente e acrescenta vírgula embaixo de vírgula. Faz a continha de menos normalmente e acrescenta vírgula embaixo de vírgula. Já na nossa multiplicação, você pode realizar a continha normalmente também. Quando você fez a multiplicação, somou o resultado, chegou lá ao seu resultado final, você vai contar quantas casinhas decimais essa conta tem. Casinha decimal é o número que fica depois da vírgula. Então, aqui na continha da letra E, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 casinhas decimais. Isso significa que, no final, quando você chegar ao resultado da sua conta, você vai andar 4 casinhas e empregar a sua vírgula. Já nas operações de divisão, quando elas possuem a vírgula, divisões decimais, você precisa igualar antes de realizar a operação. Então, aqui nós temos 4,28 dividido por 2. Eu tenho que acrescentar aqui uma vírgula e 2 zeros para poder igualar, tá vendo? Ó, 2 casinhas decimais, aqui também precisa ter. Depois que você igualar, você vai cortar a vírgula e vai fazer 428 dividido por 200. Vai fazendo a sua conta. Quando aqui onde você deposita o resto, chegar a algum número que você não consiga dividir mais e não tiver mais nenhum número para você descer, você vai acrescentar um zero aqui para continuar realizando a sua conta. E o primeiro zero que você acrescenta aqui entra uma vírgula, não esqueça disso, tá bom? Já no número 2, você vai organizar os 10 primeiros múltiplos de todos esses numerais. Lembrando que múltiplos é o resultado da sua tabuada. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Não sei se dá para ver direitinho. A tabuada do número 8, e aqui está pedindo para eu colocar os múltiplos de 8. Para organizar o conjunto dos múltiplos, você primeiro abre as chaves, começa com 0 e agora acrescenta o resultado da tabuada. 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Lembrando de finalizar com as reticências e fecha as chaves. Nós colocamos as reticências porque o conjunto dos múltiplos é infinito, tá bom? Aqui no meu rascunho eu fiz só até o 32, mas aí você dá prosseguimento, tá? Você tem que colocar os 10 primeiros múltiplos. Feito isso, no número 3, você vai ter que encontrar o MMC desses numerais que estão aqui.
a tia reaproveitou os próprios números que você já organizou aqui em cima para fazer o MMC, para ficar mais fácil. Então, depois que você organizar todos esses múltiplos, aí você vai ver qual é o menor múltiplo que o 4 e o 9 têm em comum. Qual é o menor múltiplo que o 3 e o 7 têm em comum? Você vai observar aqui, ó, do exercício anterior para responder. Na próxima etapa, nós temos aqui, organize os divisores. Tem vários números para você organizar os divisores. Quem ainda não sabe organizar os divisores, vamos lá. Você precisa saber a tabuada. Se você não sabe a tabuada, então dá uma roubadinha, consulta para você não ficar perdido. Mas é bom você memorizar e estudar a tabuada, hein? Quais são os divisores do número 5? A regra dos divisores é a seguinte: divisor sempre começa com o número 1 e vai terminar no próprio número, no caso 5. Aí a minha missão é descobrir quais são os outros números que possam ter no meio do caminho ou não. Como eu vou fazer isso? Eu vou examinar a tabuada. Na tabuada do 2, 2 vezes alguém dá 5? Não. 2 não tem na tabuada do 2. Na tabuada do 3, algum número multiplicado por 3 dá 5? Também não. Algum número multiplicado por 4 dá 5? Também não. Então, fechamos assim. Os únicos divisores que o 5 tem é o 1 e o 5. A mesma coisa você vai fazer nos outros numerais. Depois que você organizar os divisores de todos esses numerais, você vai consultar os divisores para poder encontrar o MDC. MDC, maior divisor em comum. Qual é o maior divisor que o 6 e o 9 têm em comum? Você vai olhar aqui, consultar e responder. Simples assim. Número 6, retire do exercício número 4 os números que podemos classificar em primos e compostos. Então, depois que você organizar todos os divisores, você vai ver quais desses aqui são primos e quais são compostos. Número 7. O que são números primos e o que são números compostos? Número primo, aqueles que têm apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Números compostos são aqueles que possuem vários divisores, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Não deixem de estudar. Em caso de dúvida, alguma dificuldade, é só entrar em contato comigo, tá bom?